Mas, Silvestre, e a população dos Estados Unidos, como é que ela está organizada? Olá, caro aluno, tudo bem com você? População dos Estados Unidos da América. Para começar, dados de 2018, 327,2 milhões de pessoas, ou seja, configura aí como a terceira maior população do planeta. Então nós temos aí um desenvolvimento, uma organização populacional muito forte nos Estados Unidos. Mas como é que ela aconteceu? Lembrando que existem fatores históricos, econômicos e naturais para entender a organização da população dos Estados Unidos. Para começar, a maior concentração populacional dos Estados Unidos vai se encontrar aqui na região do Nordeste dele. Por quê? Devido aos fatores históricos. Durante muito tempo, lá no século XVI, século XVII, começa então aí o processo de colonização, de povoamento dessa região. Lembrando que essa região é uma região com características aí não propícias para a agricultura, e isso fez com que lá na época do processo do capitalismo comercial, a Inglaterra não tivesse tanto interesse. Acabou servindo para quê? Para que puritanos, que era um tipo de população existente na Irlanda, na Inglaterra, acabasse vindo para cá fugido por perseguições religiosas. E isso acabou formando aqui uma área de concentração de povoamento, vindo com esses puritanos lá do navio Mayflower, lá no século XVI, século XVII, beleza? Dessa maneira, então, essa região aqui começou a ser desenvolvida. Mais para frente, a Inglaterra percebeu que essa área mais ao sul, aqui ó, da costa leste dele, acabava também sendo importante para quê? Para a produtividade do algodão, pois o capitalismo industrial começa a ser desenvolvido lá e, obviamente, então precisava do quê? Recurso natural. Dessa maneira, essa região aqui acabou tendo um outro modelo de colonização, que foi uma colonização próxima daquela que a gente vê nos países latino-americanos, uma colonização de exploração. Então, para utilizar essas terras para a produtividade do algodão, uma vez que as indústrias têxteis da Inglaterra eram muito importantes, acabou se colonizando aqui. Então, formou duas grandes áreas de colonização que mais para frente acaba formando as chamadas 13 colônias originais dos Estados Unidos, que vai ficar nessa região da costa leste aqui, ó, beleza? Com o tempo, há o processo de independência e assim há um processo também de expansão da sua população, expansão do seu território, a chamada marcha para o oeste, e faz com que toda essa população aqui comece a se dispersar, vindo até as áreas aqui da costa oeste dos Estados Unidos. Assim, com essa marcha para o oeste, faz com que algumas áreas aqui também comecem a criar grandes povoamentos. Claro, além dessa situação, nós temos também fatores industriais. Aqui, nessa região do Nordeste dos Estados Unidos e na parte dos Grandes Lagos, nós temos a indústria tradicional dos Estados Unidos. E, obviamente, então, onde tem aí formação de riqueza, vai ter uma quantidade maior de pessoas sendo aí ocupando e trabalhando e tendo aí suas fontes de riqueza. E quando há, então, processo de desconcentração industrial, criação de novos tecnopolos, áreas de produção aí mais moderna da industrialização, na região aqui da Califórnia, na região aqui do estado de Washington, começa a ter uma maior aí densidade demográfica nessa área. Então percebam, as áreas onde temos maiores densamentos populacionais são justamente aquelas áreas onde nós temos aquele processo industrial antigo, também levando em consideração fatores como a questão do turismo aqui na Península da Flórida, a parte do petróleo aqui na região do estado do Texas, mas principalmente essa parte industrial, ela é muito forte, ela é muito importante nesse processo, ok? Perceba que nessa área aqui nós temos também um vazio demográfico, menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. E isso acontece pelos fatores naturais. Por que fatores naturais? Lembra que nós temos os ventos secos vindo da região aqui, ó, do México, e temos os ventos aqui mais frios vindo aqui da região do Polo Norte. Então, vamos ter áreas desérticas aqui e, consequentemente, vamos ter diminuições aí da população, uma população mais rarefeita, onde acaba tendo fatores hostis à permanência humana nessas regiões, beleza? Se a gente levar em consideração aí toda a composição da população dos Estados Unidos, que foi formada por imigrantes anglo-saxões, vamos ter a população branca europeia, predominante na região, afro-americanos daquele processo de escravização que aconteceu aqui na costa leste mais ao sul. Vamos ter também a questão de asiáticos que acabam chegando muito aqui, principalmente pela costa oeste.
nativos americanos, indígenas, que apesar de ter acontecido um enorme genocídio aí no processo da Marcha para o Oeste, ainda existem áreas preservadas desses nativos, e nativos do Pacífico, que vieram principalmente do Havaí, da Polinésia, acabaram também vindo para cá. Basicamente, nós temos aí a organização do território e da sua população dos Estados Unidos da América. E agora você tem condições para acertar isso na prova, no vestibular, no Enem, o que você estiver fazendo aí, beleza? E claro, como eu sempre digo, você está no Gabaritagel, mas lá na plataforma tem muito mais para você aprender. Um abraço e tchau, tchau!